já sabe que a gente está entrando nas plataformas para espalhar, para divulgar essa maneira bacana de trazer o natural, de fazer com que esse estilo de vida seja oferecido para várias outras pessoas que muitas vezes não têm acesso. Muitas vezes não têm acesso a não os olhos, mas a informação. Então, por isso que a gente iniciou essa forma de divulgação também. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está no Insta e quiser entrar no Zoom para ver os slides, fiquem à vontade, ou fiquem por aí, porque vocês vão ter o treinamento completo também. Pessoal do Face também, tem o link do Zoom, então vocês podem clicar e se conectar ao Zoom, se vocês quiserem, tá? Qual vai ser a diferença? No Zoom a gente tem os slides, e no Face e no Insta não tem slides, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, se você quiser vir comigo para a gente falar sobre emoções e óleos essenciais, vem comigo que a gente vai começar o treinamento. Então, para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Thalita Amorim e, na verdade, eu comecei essa nova jornada, esse meu novo trajeto, porque eu queria ter uma vida diferente. Eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria ser mãe e por isso que em todos os meus treinamentos, sempre eu trago as fotos dos meus filhos e da minha família, porque essa é a minha base. Eles me movem e por isso que eu faço todas essas coisas com todo o amor da minha vida. Foi por conta deles que eu descobri esse novo caminho, esse meu despertar. Então, não tem como eles estarem aqui. Então, para vocês que já sabem, essa é a minha família, e para vocês que não conhecem, esses são os meus 3 filhos, o Bernardo, a Valentina e o Otávio, que acabou de fazer 1 ano. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre óleos essenciais e como os óleos essenciais eles atuam nas nossas emoções, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre traumas, medos, inseguranças, tristeza, amor, raiva, ódio, quem nunca sentiu? Quais são as emoções que eu estou falando quem nunca sentiu? Felicidade, gratidão. A gente vai falar um pouquinho dessas emoções ao longo do nosso treinamento de hoje, tá? E a gente também vai falar sobre como os óleos essenciais podem atuar no nosso inconsciente e como os óleos essenciais eles podem ser potencializadores para ajudar a gente a sair muitas vezes desses traumas, desses medos que a gente passa anos sentindo e a gente não consegue, muitas vezes, fazendo terapias ou usando medicamentos, a gente não consegue se libertar. Por que que eles voltam? Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? No final, eu vou passar também protocolos e dicas para vocês, tá? E aí, a gente abre para perguntas e respostas. Então, vamos lá. Como a gente vai falar de emoções, eu queria que vocês sentissem algumas coisas, tá? E a primeira coisa que eu queria que vocês sentissem, eu queria que vocês fechassem os olhos. Então, quem está nos assistindo, eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem em um sentimento ou trouxessem em algum momento que fez você muito feliz. Muito feliz. Ou o nascimento de um filho, ou um casamento, ou aquele abraço, ou aquele olhar. Eu queria que vocês fechassem os olhos e trouxessem esses sentimentos. Este momento eu queria que... Peraí, gente. Por favor, a mamãe está no treinamento, tá bom? Eu queria que vocês sentissem isso. Então, traz, por favor, uma emoção
tá? Traz aquele momento que vocês sentiram, aquela plena felicidade que vocês sentiram. O amor, é isso, tá? Então, nesse momento, sinta o momento na mente de vocês. Revivam esse momento. O que você está falando? O que você está vivendo? Viva isso. Estão sentindo com quem você está? Aonde você está? Então, agora, eu queria que você abrisse o seu olho. E quando você abre o seu olho, nesses pequenos segundos que vocês estavam me ouvindo falar, vocês forem capazes de ter reações no organismo de vocês. Vocês foram capazes de mudar o semblante de vocês, simplesmente por lembrarem de um momento que vocês vivenciaram. Seja ele qual foi, esse momento você trouxe para a lembrança de hoje. Você fez com que o momento do passado, com aquele fato do passado, viesse para o presente. E você conseguiu sentir de novo aquelas emoções. As mesmas emoções, ou quase aquelas que você sentiu quando aquele momento aconteceu. Então, eu quis trazer um momento de felicidade. É óbvio que eu não ia trazer nenhum momento de tristeza aqui, mas o nosso corpo também reage a esses sentimentos ruins, esses sentimentos que a gente tem e que a gente não sabe lidar. E quando a gente sente esses traumas, essa raiva, essa repulsa, essa frustração, quando a gente traz esses sentimentos, também nós sentimos no nosso corpo. Eu trouxe uma imagem aqui e depois quem está nas redes sociais vai poder ver essa imagem no YouTube. Ele vai ficar disponível a partir da meia-noite de hoje, tá? Então vocês podem ir lá e podem ver essa imagem que eu estou falando e que vocês não conseguem olhar, tá? Então, quem está aqui no Zoom comigo está acompanhando a imagem que eu trouxe desse gatilho de raiva. Então, eu trouxe um momento de felicidade, que eu fiz vocês lembrarem de um momento, uma situação vivida, em um sentimento real. E agora eu vou falar sobre um sentimento ruim. Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca sentiu uma frustração? Quem nunca sentiu medo e uma rejeição? Então, quando a gente tem esse tipo de sentimento, vocês podem olhar aqui e eu vou explicar para vocês, não de uma forma tão científica, porque a gente não iria ter tempo para falar sobre isso dessa forma. Mas no treinamento que eu vou dar, a partir de quinta, que vai estar liberado, eu achei que fosse hoje, mas infelizmente ainda não, esse é um dos treinamentos que vai estar muito completo. Então, são algumas horas a mais de treinamento, tá? Mas hoje você já vai conseguir entender o que esses sentimentos fazem no nosso cérebro, na nossa mente, tá? Então, quando é acionado um gatilho de raiva, tá? Qualquer tipo, eu posso ter uma raiva, independente da intensidade que você tenha ela, é acionado um gatilho de raiva. E nós temos a amígdala. A amígdala que eu estou falando hoje não é a amígdala da garganta, tá? Nós temos uma amígdala que faz parte do nosso sistema límbico. E essa amígdala, ela vai percorrer esse processo do gatilho de raiva, vai percorrer exatamente este processo que eu estou mostrando para vocês na imagem. Então, nós temos o nosso cérebro, esse gatilho de raiva, ele é acionado a amígdala que faz parte do nosso sistema límbico, tá? E aí, quando ele faz esse processo, ele cai nas glândulas suprarrenais. Quando acontece dele chegar nas glândulas suprarrenais, gente, olha o que eu
o que eu trouxe para vocês de informação que muitas pessoas falam, sabe sobre as glândulas, né? Fala muito de cortisol, noradrenalina, mas o que na verdade é isso? Então, quando se passa nesse processo do gatilho de raiva, tá? Então, é acionado uma parte do sistema límbico, que é o que a gente está falando, que é a amígdala, ele faz todo um processo e cai na glândula suprarrenal. Quando cai na glândula suprarrenal, ele começa a secretar hormônios de estresse com cortisol. Quando acontece isso, é disparado adrenalina, noradrenalina, cortisol. Muito cortisol, quando a gente tem muito cortisol no nosso corpo, a nossa serotonina, ela começa a baixar. E o que é a serotonina dentro do nosso corpo? É o hormônio da felicidade, né? Mesmo que você não saiba o que é depressão, muito profundamente o que a depressão causa com os nossos hormônios, com as glândulas, uma vez na vida você já ouviu falar da serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade. Então, quando acontece esses gatilhos dentro do nosso cérebro, e olha, o porquê que eu quis trazer isso para vocês, né? Ah, tá bom, Thalita, mas por que você está trazendo a amígdala? Por que você está trazendo esses gatilhos? O que isso tem a ver com as emoções e óleos essenciais? Tem tudo a ver. Eu quis trazer para vocês este processo, para vocês entenderem. Eu falei do sistema límbico, certo? Muitos de vocês já estão nos nossos treinamentos há um tempo e quem está iniciando agora sabe que as nossas emoções, o nosso olfato, quando nós sentimos um cheiro, nós ativamos o sistema límbico. Então, o cheiro, sistema límbico, amígdala, gatilhos, são todos processados dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, dentro do nosso sistema límbico que processa as emoções, os nossos sentimentos. E quando a gente fala de óleos essenciais, principalmente aromaticamente, a gente está falando do que também? Que eles ativam o nosso sistema límbico. Por isso que eu quis trazer este processo para vocês entenderem que as emoções, porque quando a gente fala de emoções, muitas pessoas acham que as doenças que nós temos fisicamente não tem nada a ver com as emoções que a gente sente, e elas estão muito correlacionadas. E eu sempre falo para as pessoas que quando a gente fica doente, quando isso acontece no nosso corpo, nós já estamos há muito tempo doentes. Mas nós não fomos capazes de processar tudo aquilo em um campo energético, isso acabou descendo para o nosso corpo e acontecendo essa doença no nosso corpo físico, tá? Então, é muito correlacionado e as pessoas não entendem. As pessoas acham que elas simplesmente adquiriram uma diabetes, uma depressão. Nossa, mas eu estou depressivo desde quando? Ah, desde hoje. Hoje que eu me senti, que eu não quis sair mais do quarto, hoje que eu não quis mais trabalhar. E não é assim que funciona. Né? Então, quando a gente tem essa serotonina, ela diminui, que é o nosso hormônio que nos deixa feliz, a facilidade da gente sentir mais raiva, a facilidade da gente ter mais dor e a facilidade da gente ter uma ansiedade muito intensa, uma ansiedade muito crônica e uma depressão é muito mais rápido, tá? Ele é muito mais rápido porque isso é do nosso corpo, isso é fisiológico. Quando a mente não tá bem, o corpo também não vai ficar bem. Pode demorar um tempo, mas sempre o corpo ele sofre. E quando o corpo sofre, a gente sabe que situações não estavam bem há muito tempo. Então eu quis só trazer
essas informações para vocês verdadeiramente entenderem sobre o que a gente vai falar agora sobre traumas. Todos nós sofremos traumas ou tivemos traumas em algum momento. Esses traumas não necessariamente precisam ser traumas intensos, tá? Isso tem uma variação, mas todo mundo na vida um dia teve algum trauma. E uma coisa muito importante que eu queria falar sobre os traumas é que quando a gente não consegue resolver, eles entram na nossa vida de novo em algum momento e com certeza esse trauma ele vai assombrar a nossa vida em qualquer momento da nossa vida. Pode ser em picos, pode ser numa intensidade, então ele pode começar, me fugiu a palavra agora, mas ele pode começar num nível mais baixo, né? E aí, a cada dia a gente vai alimentando aquilo, né? A cada dia a gente vai alimentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ele pode vir nesses picos também. Eu vou trazer uma história, é uma história verídica, tá bom? Eu não vou citar nomes, embora isso esteja em um dos meus treinamentos gravados, mas é só para vocês entenderem. Teve um rapaz que fez um treinamento comigo, adoro ele. Ele não mora no Brasil, mas ele nasceu aqui. Quando isso aconteceu, foi no Brasil. Quando ele tinha 14 anos de idade, o pai dele saiu. E quando o pai dele saiu, ele se jogou na ponte do Rio Niterói, e foi assunto em todos os jornais, e foi nas manchetes, e foi na mídia. E depois daí, ele se tornou um rapaz que ele foi usuário de droga, ele bebia muito, ele começou a sair com vários tipos de pessoas, e ele conta, na história dele, né? Ele conta que ele sempre tentou buscar algo em alguma coisa, aquela falta, ele sempre tentou buscar, mas ele nunca encontrou. E sempre que ele tentava encontrar essa falta que ele tinha, ele entrava nas drogas de novo, ele bebia de novo e ele nunca conseguiu se achar. Em um determinado da vida dele, adulta, ele tinha uma amiga que apresentou os óleos essenciais para ele. E ele relata que ele já tinha feito terapias, já tinha ido psicólogo, já tinha tomado diversos remédios, mas nunca nada que ele fez foi capaz de sanar, de tapar aquele sentimento, de curar aquilo que ele sentia. E ele começou a usar os óleos essenciais. E com o uso dos óleos essenciais, ele conseguiu ressignificar todo aquele sentimento. E quando ele fala sobre o assunto, ele fala sobre o assunto, e isso é uma parte bacana de toda essa história. Não é que a gente não fale mais sobre aquilo, mas aquilo não tem mais o mesmo significado. Então, o porquê que eu trouxe essa história para vocês? Primeiro, quando a gente começa a tentar entender o porquê que a gente está sentindo essas determinadas emoções, determinados sentimentos, pessoas que têm traumas de infância, muitas vezes você lembra dos traumas, muitas vezes esses traumas, eles não vão ser capazes de você lembrar, ele está lá no inconsciente, mas se você lembrar, ou se eles estiverem no inconsciente, e mesmo assim você só sentir a emoção, mesmo assim você é capaz de ressignificar isso. E por que a gente sempre fala em se permitir receber os seus sentimentos? Muitas pessoas acham que não sentir
ódio, não sentir raiva, não sentir insegurança é jogar esses sentimentos para o tapete ou jogar situações que fazem ela se sentir desse jeito. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar de carro. Então, eu não vou andar de carro porque eu tenho medo. Então, se eu não andar de carro, eu não vou ter medo. Mas, na verdade, a gente precisa ressignificar isso e não jogar isso para debaixo do tapete. Então, se eu não andar de carro, logo eu não vou ter medo. Mas não é isso que vai acabar com o meu medo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ressignificar isso. E como a gente ressignifica isso? É a gente permitir receber esses sentimentos. Então, eu trouxe para vocês uma forma de reprogramação da memória. E isso a gente também vai usar os óleos essenciais, tá? Por que a gente vai usar os óleos essenciais? Porque os óleos essenciais, eles potencializam. Além da forma terapêutica que eles têm quando a gente simplesmente faz um processo de inalação, como a gente recebe todos os benefícios daquele óleo essencial, com o aroma, a gente vai acionar diretamente o nosso sistema límbico. E é muito mais fácil, é muito mais poderoso ressignificar todos esses sentimentos que a gente tem quando a gente usa óleos essenciais. Então, como é que a gente ressignifica isso? Eu vou explicar para vocês bem rapidamente para vocês também conseguirem entender, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma memória, eu tenho um fato, certo? Então, eu vou trazer o exemplo que eu trouxe dessa pessoa, tá? Então, eu tenho um fato de que eu tinha 14 anos e que o meu pai se jogou na ponte. Ele se suicidou. Então, eu tenho esse fato. Com esse fato, quando eu lembro desse fato, quando eu vivo esse fato, eu tenho angústia, eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho raiva. Então, o que eu vou me permitir? Eu vou lembrar do fato, tá? Então, eu lembro. Tô lá, tô lembrando. Quando eu tô lembrando, eu tô o quê? Vivendo, trazendo para o presente. Então, se eu trago para o presente, eu vou sentir esses sentimentos de novo. Eles são intensos e eles são muito mais intensos quando você põe intenção. Então, eu tô colocando a intenção para que esse sentimento ele venha a aflorar, porque é isso que eu quero, tá? Então, assim, outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, você precisa querer. Você precisa estar ali. Você precisa falar, eu quero mudar. Eu não quero mais essa vida. Porque você vai sentir. Você vai sentir. Não tem como você não sentir, tá? Então, eu tô sentindo, tá? E aí, o que eu sempre falo para as pessoas? Tenha um caderno. Anote. Anote esses sentimentos. O que você sente? Eu sinto raiva, eu sinto angústia, anota todos os sentimentos que você tem. Eu tô com vontade de chorar, chora. Eu tô com vontade de gritar, grita. É o seu momento. O seu momento. Você precisa ter um momento quando você começa a fazer este processo. Isso que eu tô falando para vocês já faz parte de um protocolo, tá? Eu vou entrar daqui a pouco nos óleos essenciais que eu trouxe para vocês, tá? Mas isso que eu já tô falando já faz parte de um protocolo, tá? Então, primeiro você identifica qual é o fato ou quais são os sentimentos que você quer. Eu trouxe o fato da pessoa que o pai se suicidou, tá? Mas você pode trazer qualquer outro fato. Ai, Thalita, por exemplo, tem alguns traumas que a gente esqueceu, ou a gente não sabe, a gente não se recorda. O nosso corpo não é capaz de fazer com que a gente se recorde daquele trauma. Mas vai ter situações da sua vida que você vai ter algum tipo de sentimento. Então, por exemplo, eu sou muito nervoso no trânsito. Mas o porquê que eu sou muito nervoso no trânsito? Eu só estou dando um exemplo para vocês, tá bom? Eu briguei com meu pai, mas eu senti muita raiva, eu senti muito, muito. Mas por quê?
Então, você começa a se questionar e começa a tentar entender aqueles sentimentos e aquela situação. Então, naquela situação eu tive esse sentimento. E você começa a notar. E isso vai se tornando uma prática. E isso vai fazendo com que você se auto-perceba. E isso vai fazendo com que você traga todos esses sentimentos para você naquela hora e verdadeiramente consiga ressignificar todos esses sentimentos, tá? Então traz, sente, escreve. E depois que você sentiu, que você entendeu tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ou entendeu o porquê você estava sentindo, ou mesmo que você não tenha entendido, você escreveu, você colocou para fora. Você entendeu o momento que você estava e as emoções que trouxe aquele momento. E você está pondo isso para fora. E aí é o momento de você começar a ressignificar todos esses sentimentos. Então, você traz de novo o momento, tá? E a gente vai tirar aquele sentimento. Então, eu tenho uma memória que é um fato. E eu tenho sentimentos atrelados a esse fato. Então, eu tenho mágoa, angústia, tristeza, dor, ressentimento. Então, eu já coloquei para fora. Agora, eu vou olhar para esse fato, para essa memória de novo, e eu vou colocar sentimentos que eu queria. Como eu gostaria de me sentir. Então, eu gostaria de me sentir com felicidade, com gratidão, com prazer, eu gostaria de me sentir bem, eu gostaria de perdoar, eu gostaria de me sentir liberto, eu gostaria, enfim, você começa a trazer sentimentos. Está fazendo sentido para vocês? Vocês começam a trazer sentimentos de como vocês gostariam de se sentir, como vocês gostariam de estar. E aí, neste momento, você também anota esses sentimentos. É muito importante que esses sentimentos novos, esses sentimentos que vocês estão gerando ali naquele momento, naquele momento você está ressignificando aquele fato. Então, você está tirando, tá? E aí que a gente reprograma a memória. Então, você tira, você carrega um fato, tá? Você vai sempre ter aquela memória. Você vai ter aquele fato. Mas você não vai trazer mais aqueles sentimentos, porque aqueles sentimentos foram ressignificados. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês alguns óleos essenciais que eu trouxe também para a gente conseguir fazer este processo, tá? Então, você que está aí vendo a tela, se vocês quiserem anotar, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo os slides para vocês, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou de novo, tá? Então, a gente precisa entender as nossas emoções. Quando a gente começa a entender as nossas emoções, a gente começa a ativar, a gente ativa o nosso sistema límbico. Quando a gente se coloca num papel de permissão, então, opa, peraí, não quero mais que isso aconteça comigo. Tá muito ruim assim. É muito ruim viver assim. Eu não aguento mais. Porque chega um momento na vida das pessoas, de qualquer um, não são de algumas, não tem uma ou outra. Em algum momento, você já se sentiu desse jeito. Em algum momento, você se sentiu perdido. Em algum momento, você se sentiu que alguma coisa não estava legal. E quando você percebe tudo isso, é o teu momento de conexão. Quando você percebe que você precisa de um novo olhar,
você se conecta com você e tem o seu momento. E é sobre esse momento que eu quero falar. E mesmo que você tenha tido este momento, essa lembrança, esses sentimentos, essas emoções, mas você não tenha parado para olhar as suas emoções, hoje você está tendo a possibilidade de aprender e se reconectar com esse momento, de ter o seu momento. Todo mundo precisa ter um momento para se olhar, para entender o que está sentindo. E é onde a gente começa o nosso mapeamento mental, tá? Então, quando a gente tem a intenção de que assim não dá para ficar mais, eu não quero ter esses sentimentos, ou tô cansada, tá doendo. Você precisa ter um momento. Vai pro quarto, vai para um parque, vai para algum lugar que você consiga estar sozinho com você e os seus sentimentos. E aí a gente começa, e aí você começa a fazer um mapeamento emocional. Então, o que eu tô sentindo? Que hoje verdadeiramente eu tô sentindo? Pensem aí o que vocês estão sentindo hoje. Agora, por exemplo. Agora, o que vocês estão sentindo? Ah, eu tô sentindo gratidão porque eu tô aqui vendo esse treinamento. Pô, que legal. Não, eu tô sentindo que eu tô bem triste. Eu tô sentindo que eu tô frustrado. O que vocês estão sentindo agora? Tenham esses 20 segundos para tentar olhar para um sentimento que vocês estão tendo agora, tá? E aí vocês peguem um caderno, uma agenda, um papel, o que vocês quiserem para aquele momento, tá? Mas eu sempre indico que vocês guardem para vocês realmente olharem, porque às vezes isso vai ser rápido, tá? Mas às vezes isso pode demorar um pouco. Então, é bacana você olhar, não a parte ruim, mas você olhar e ler a parte boa do que como eu gostaria de estar. E aí você começa a anotar a parte ruim primeiro, tá? E por quê? Porque a parte ruim é um mapeamento emocional. É aquilo que você está sentindo na hora. E depois você começa a anotar aquilo que você gostaria de ser. Qual eram os verdadeiros sentimentos, o porquê que você está aqui, qual é a importância da vida, o que é verdadeiramente ser pleno e feliz, amor, eu sou gratidão. Então você começa a colocar esses sentimentos, tá? Eu trouxe aqui os olhos, alguns blends emocionais, tá? Que me ajudaram há 2 anos atrás. 2 óleos essenciais foram extremamente importantes para o momento que eu estava vivendo. E eu já falei várias vezes como esses óleos essenciais, eles foram poderosos para me ajudar. E eu nem tinha eu já tinha uma ideia de uma reprogramação mental, mas não era como hoje, tá? O conhecimento que eu tinha não era nada de perto do que eu tenho hoje. Mas eu comecei a usar esses óleos. E eu comecei com o Forgive. E eu indico hoje esse protocolo que eu vou trazer para vocês com esses 6 óleos essenciais emocionais, que você comece pelo Forgive, tá? Quando você estiver fazendo todo esse processo de lembranças, esse processo de trazer as emoções, é muito bacana você ter os óleos essenciais agregados junto com você, porque eles vão te auxiliar. Eles vão te auxiliar. É como se eles tivessem dado a mão para você. Foi isso que eu senti quando eu comecei a fazer esse processo. E aí, vocês podem usar várias técnicas, tá? Técnicas de afirmação,
técnicas holísticas, como vocês desejarem. Ai, Thalita, mas eu não conheço nenhuma técnica que eu possa fazer como Ho'oponopono, como não sei de afirmações prontas. Então, o que eu sempre indico para as pessoas é que sempre sigam o seu coração, tá? Na época que eu fiz esse processo, que eu usei o Forgive no início, eu tinha muita mágoa, eu tinha muita tristeza, e eu não sabia como lidar com aquilo. Não, eu não sabia. Simplesmente eu não sabia. Eu estava toda perdida, eu tinha que ir para um caminho que eu mal sabia qual era aquele caminho, mas eu sabia que eu tinha que ir. E aí eu comecei a fazer a inalação do óleo essencial de Forgive, que é o óleo do perdão. E eu sempre falo para as pessoas, gente, esse óleo essencial, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E por que eu coloquei ele aqui como um primeiro óleo? Porque ele é um óleo aterrador, tá? Então, quando vocês iniciarem o processo de vocês, quando vocês iniciarem esse processo de ressignificar os sentimentos que vocês têm, é legal vocês usarem este óleo como o início dos óleos ou o início do protocolo de vocês, sempre inalarem o óleo essencial, tá? Esses óleos, eles são muito poderosos quando vocês têm a possibilidade ou quando vocês entendem que inalar o óleo essencial faz muito mais sentido do que muitas vezes você ingerir. Não que esses óleos pudessem ingerir, mas muitas pessoas têm na cabeça que é melhor ingerir o óleo do que inalar. E, na verdade, isso é um grande tabu que as pessoas, que algumas pessoas carregam, tá? Então, quando a gente fala de emoções e inalar óleos essenciais, é um caminho muito significativo, tá? Então, sempre inalem os óleos essenciais. E eu também trouxe formas de que vocês podem passar esses óleos topicamente, tá? Então, primeiro passo é vocês identificarem o fato, tá? Trazerem as emoções, escreverem no caderno. E aí, quando vocês estiverem fazendo esse processo, tá? Então, você inicia com Forgive e você começa a inalar. Quando você inala, e você pode ficar ali em mais ou menos de 2 a 3 minutos, tá? Então, você pode fechar o olho, pode ficar de olho aberto também, da forma com que você desejar. Mas é importante que você tenha esse fluxo da respiração, tá? Que você deixe, que você verdadeiramente sinta o óleo essencial. E você passe ele também na sola dos pés. Porque ele é um óleo, o Forgive, ele traz o aterramento. Ele faz com que você fique centrado para iniciar um novo momento da sua vida. Por isso que esse óleo é tão importante para a gente iniciar esse processo de mudança, né? Um segundo óleo também que a gente vai trabalhar é o pis. Ele traz, ele é mais adocicado, tá? É diferente. Então, se você sente o cheiro do Forgive, tem gente que não gosta. Eu amo o cheiro do Forgive. Ele é um cheiro mais de terra, de madeira, de árvore. E o pis, ele é muito doce, né? E quando você usar o pis, quando você fizer esse processo de inalação, você também pode pegar e colocar um pouco de óleo vegetal na sua mão e passar na região do coração, tá? Então, você passa o óleo essencial, o pis, na região do coração e você também faz a inalação de 2 a 3 minutos. É importante que você tenha este momento, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que as frases de afirmação, elas são muito importantes que vocês tragam
neste momento. Então, quando vocês inalarem um óleo essencial, tá? Quando vocês estiverem no processo de inalação, é muito importante vocês trazerem aqueles sentimentos. Ai, Thalita, mas eu não tenho afirmações nenhuma para falar, não me vem nada na cabeça. Tragam sentimentos do que você gostaria de ser. Sabe aqueles sentimentos que você gostaria de ser, que você escreveu no caderno? Pois é, traga esses sentimentos, tragam essas afirmações e vocês vão ver que vocês praticando essas afirmações, praticando esses sentimentos, inalando o óleo essencial, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas tem um outro vídeo, eu acho que de 3 semanas atrás, a gente fez um processo, né, onde eu ensinei o porquê que era importante a gente trazer esses sentimentos e linkar os óleos essenciais, tá? Então, quando você estiver fazendo esse processo, e quando a gente fala do PIS, a gente fala sobre um óleo de dar e receber, né? Então eu me liberto, eu me permito dar e receber. Então, você pode trazer essa frase de afirmação ou você pode trazer outras frases, mas quando você estiver usando este óleo essencial, nessa, sim, a atuação de dar e receber. É nessa ação de se permitir. Tá? E aí a gente também traz um outro óleo essencial, que é o Motivate, tá? E a gente vai aplicar na região do umbigo. Então, você também pode aplicar com óleo de coco, então você pode passar o óleo de coco na mão e também pode passar umas gotinhas de Motivate no umbigo, tá? E, na verdade, você também pode trazer afirmações dentro deste cenário de superar o passado. Então, quando a gente está mexendo com esse óleo essencial para esse processo que eu estou explicando para vocês, é uma superação do passado e fazer com que você se mova para o presente, que você comece a viver o presente. Então, você passando o óleo essencial no umbigo, você fazendo a inalação, e quando você fizer a inalação, você pode fazer afirmações com este cenário de presente, de superação do passado, tá? E o nosso quarto blend é o Sheer. Eu amo o cheiro deste óleo, tá? Quando você usa este óleo, e aí eu coloquei o fígado. Por que que você pode passar na região do fígado? Porque o fígado, na verdade, é quando você começa a processar muitos sentimentos de raiva, muitos sentimentos de frustração, muitos sentimentos de ódio. Então, você pode passar na região do fígado, tá? E, e esse óleo essencial, eles vão liberar essas emoções ruins, tá? Eles vão fazer com que essas emoções elas sejam liberadas, elas não fiquem armazenadas, tá? Porque essas emoções elas ficam armazenadas no nosso fígado. Então, a gente fazendo esse processo de passar o óleo essencial e inalar e fazendo essas afirmações quando a gente estiver inalando esse óleo, ele vai dar motivação, porque é um óleo da alegria, e é mesmo, você vai sentir um bem-estar e ele vai estar atuando de uma forma inconsciente que você também muitas vezes não vai estar nem percebendo, tá? E o penúltimo blend é o Passion, tá? Você vai passar nessa região da garganta, tá? Você pode passar também com óleo de coco e você pode também deve inalar. Sempre o protocolo é passar e inalar, tá? Ah, não, eu não quero passar, Thalita. Inalar, tá? Então, você vai aplicar na região da garganta e você vai fazer frases de afirmações para você estar no presente, para você viver o presente, tá? Então, esse óleo essencial que vai te trazer o amor,
E eu falo para as pessoas que não é uma paixão de paixão, é o amor, é diferente os sentimentos, tá? Você vai sentir mais amor por você, amor pela vida, você começa a ver as coisas de uma outra forma, você começa a trazer a gratidão, porque é só isso que esses sentimentos podem nos trazer, tá? E o último óleo que eu trouxe é o Console. Então, você também pode passar na região do umbigo. E aqui, você pode passar na região do nariz, mas como a gente vai fazer a inalação, tá? Só tomem cuidado, porque é uma região, às vezes, um pouco mais delicada, e se você for um pouco mais sensível, tá? Então, faça a inalação. E esse óleo, ele vai fazer com que você se conecte com a sua criança interior. Então, você também pode fazer frases de afirmações, tá? Para essa conexão com essa criança interior. E aí, para terminar este protocolo, tá? Você pode voltar para o Forgive, tá? Que é um óleo de aterramento. E aí, a gente fecha esse ciclo. Então, assim, usem, façam, experimente. E aí vocês vão ver como a vida de vocês vai ficar mais leve. E o ficar mais leve não é você, muitas vezes, não falar sobre aquele assunto. É você trazer um outro significado para aquele assunto. Essa é a verdadeira magia, tá? Então, pessoal do Insta, eu vou me desconectando aqui, vou dando tchau para vocês e eu vou ficar com as perguntas e respostas aqui do pessoal. E o pessoal do Face, muito obrigado por vocês estarem aqui também e eu vou ficar com o pessoal aqui do Zoom. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas, porque eu acho que vocês devem ter muitas perguntas ou algumas perguntas para mim. Aqui, vamos lá, deixa eu ver o rostinho de vocês. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Então, vocês podem fazer agora perguntas, tá? Vocês podem abrir o microfone ou vocês podem direcionar aqui para o chat, tá? Deve usar todos no mesmo dia? Sim, você pode usar todos no mesmo dia, tá? Você pode ir fazendo o processo e ir fazendo as frases, mas lembrando que quando você faz esse protocolo no mesmo dia, tá? Não é um protocolo muito simples, porque você vai liberar muitas emoções. Mas você pode ir fazendo aos poucos também, tá? Por exemplo, essa pessoa que eu trouxe para vocês, que eu contei para vocês desse processo que perdeu o pai e passou pelas drogas, ele fez sim esse processo durante o período, durante o mesmo dia, tá? Ele usou todos os óleos e ele foi usando todos os óleos todos os dias, tá? Não necessariamente no mesmo momento. Então, por exemplo, agora, então eu abro todos os meus vidrinhos e faço isso. Não. Ele ia fazendo fracionado, tá? Mas o primeiro protocolo que ele fez, sim, foi todos. Quando eu fiz ele fracionado. Eu não usei todos os óleos no mesmo momento, tá? Então, eu tinha um sentimento de frustração, de mágoa, de angústia. Eu não entendi o porquê que estava acontecendo aquilo. Eu me senti impotente. Então, eu entendi que eu precisava primeiro perdoar, né? Porque na época eu achava que o problema era da outra pessoa e não era minha. Então eu precisava perdoar toda aquela situação.
Depois eu comecei a entender que não era o outro, que aquilo não estava no outro, aquilo só estava comigo. Então eu comecei a entender todos aqueles sentimentos e o forgive, eu usava ele à noite, tá? Eu usava o forgive à noite e fazia as minhas afirmações. Eu usei uma técnica também, tá? Que é o Ho Oponopono. Eu usei essa técnica que eu uso até hoje, que para mim é fantástico. Então eu fazia isso à noite, tá? E de dia, quando eu acordava, então à noite eu fazia esse processo. E pela manhã eu inalava o PIS. E aí eu trazia outros significados. Eu iniciava o meu dia com sentimentos diferentes. Com sentimentos de que eu era o amor, de que eu era o perdão, de que eu tinha me perdoado. Eu não precisava perdoar o outro. Eu que tinha que me perdoar por me permitir sentir todos aqueles sentimentos. E quando você se permite isso, as coisas acontecem e não tem nada a ver com o outro, né? Mas isso é um processo que eu não entendia, mas que os óleos essenciais, por isso que eu digo para as pessoas, que os óleos essenciais, eles são muito poderosos. E eles sim têm o poder de te pegar pela mão. E quando ele te pega pela mão, ele vai fazendo com que aqueles sentimentos que estejam lá no inconsciente, eles venham para a superfície, tá? E quando eles fazem isso, não é que o óleo essencial ele vai limpar tudo sozinho, não é. Muitas vezes você vai achar que tá tudo piorando. Muitas vezes você vai achar isso. Mas, na verdade, é como se estivesse chacoalhando tudo que está ali. Então, tá tudo ali e, de repente, você começa a chacoalhar. Aquilo vai vir para a superfície, né? Então, é o momento de você começar a entender todos os sentimentos para você começar a fazer toda essa limpeza. E os óleos essenciais te ajudam muito. Os óleos essenciais me ajudaram na época que eu não entendia direito esse processo. E depois que eu passei a entender, é impossível não ter o auxílio dos óleos essenciais. Criança de 10 anos pode fazer esse protocolo? Pode. Pode sim. Não tem problema nenhum. A gente só precisa fazer com que a criança entenda. A gente precisa ajudar essa criança também, tá? E eu vou contar para vocês como a gente pode ajudar essa criança. A minha filha, Valentina, ela tem 3 anos. Ela vai fazer 4 agora em abril, tá? Quando ela tinha, se eu não me engano, gente, eu acho que ela não tinha nem 2 meses. A gente foi num aniversário. Aniversário não grande, não. Foi um aniversário mesmo de família. E a gente cantou parabéns. E ela estava dormindo. Ela estava dormindo no colo. E a gente foi cantar o parabéns. Normal, né? Aniversário canta parabéns. E ela se assustou. Ela se assustou com o parabéns de todo mundo. Embora não tenha sido um grande aniversário, ela se assustou com parabéns. Ela não tinha 2 meses, gente. A partir daí, todo parabéns, ela chorava. No começo, eu achava que ela só se assustava, porque ela era bem pequenininha ainda, né? Mas depois que ela foi crescendo, eu comecei a identificar, a gente começou a identificar que ela chorava em toda vez que cantava parabéns, gente. Como assim uma criança chora quando canta parabéns? A criança ri quando canta parabéns, né? Uma criança de 1 ano, você canta o parabéns, ela bate palminha. E quando a gente cantava parabéns, ela chorava. Ela tinha medo. Ela agarrava a gente de medo que ela sentia. E aí, quando eu comecei a perceber isso, quando ela foi ficando um pouquinho maiorzinha, era assim, quando a gente verdadeiramente, ela saiu daquela fase de bebezinho, né? Então, que ela tinha ali por volta de 1 ano,
um pouco antes de 1 ano, a gente começou verdadeiramente a perceber que era sério, que ela tinha um trauma. Ela tinha um trauma de quando a gente foi em um aniversário e cantou o parabéns e ela simplesmente se assustou. Mas ela não só se assustou, ela ficou apavorada, ela sentiu medo. Então, toda vez que ela ouvia um parabéns, gente, ela tinha menos de 2 meses. Então, toda vez que ela ouvia o parabéns, ela sentia e ela tinha o mesmo sentimento. Então, o que eu fiz com ela e o que eu faço com os meus filhos, tá? Hoje, a gente tem os Olhos Kids, mas antes da gente ter os Olhos Kids, eu já tenho uma prática de usar óleos essenciais com os meus filhos o tempo todo. Então, eles já estão bem habituados. Então, eu sempre mostrei para eles, mesmo eles pequenos, como é que a gente podia usar os óleos essenciais. Então, eu sempre quis trazer para ela que, olha, como você está se sentindo? Hoje as crianças não são ensinadas, os adultos não são ensinados a lidar com sentimentos. Se nós, adultos, não somos habituados a lidar com sentimentos, imagine esses adultos ensinando as crianças a lidar com sentimentos. É zero, né? Zero, totalmente zero. Então, eu comecei a mostrar para ela e a ressignificar, quando ela foi crescendo mais um pouquinho, Peraí, gente, deixa eu desligar o microfone aqui. Que ela foi crescendo mais um pouquinho, eu comecei a mostrar para ela que o parabéns era muito legal, que o parabéns era o aniversário. Então, você precisa ajudar esta criança a entender que aquilo que ela sente não é uma coisa ruim, que ela traz na memória que ela nem sabe o que é, mas ela traz na memória aquele sentimento de medo, de insegurança. Então, eu sempre quis mostrar para ela, nunca tentei tirar ela do parabéns. Sempre levei ela no aniversário e sempre conversando com ela de que era legal, era bacana e trazendo coisas boas para aquilo que ela tinha de ruim. Hoje ela vai fazer 4 anos. Só para vocês entenderem, ela vai fazer 4 anos. E hoje ela começou a ter a consciência e ela começa a falar que, mamãe, cantar parabéns é legal. E quando canta-se o parabéns e ela não chora, ela fala, mamãe, eu não chorei no parabéns. Olha que legal. Então ela começou a ressignificar isso dentro da cabeça dela. E eu comecei a introduzir óleos essenciais com todos esses sentimentos. Então, mostrar para eles. Então, quando eles fazem algum tipo de birra, quando eles ficam doentes, principalmente, então a gente sempre traz o óleo essencial para ajudar naquilo. Então, se fica doente, tem um óleo essencial para aquilo. Então, se tem algum sentimento que não está sendo legal, olha, então vamos passar um molhinho? Como você vai se sentir? Respira fundo. Então, a primeira coisa que eu faço com os meus filhos quando eles estão muito agitados ou quando eles estão chorando é: calma, respira fundo. E depois que eles começam a respirar fundo, eles começam a me ouvir. E aí a gente começa todo um processo. Tá? Então, assim, entenda que não é só passar o óleo essencial na criança. O adulto precisa estar ali presente e ajudar esta criança a ressignificar isso. Eu não sei exatamente o que essa criança de 10 anos tem ou o que ela passou, tá? Mas é importante usar os óleos essenciais, sim. E muitos protocolos que eu passo para as pessoas, para mães, para tios, para avós, que muitas vezes me chamam, e às vezes tem traumas muito grandes, é sobre que precisa estar do lado. Porque esses sentimentos, muitas não, eles vão aflorar. E aí a gente precisa cuidar muito bem. Sempre que a gente fala em óleos essenciais, gente, eu vou bater na tecla todas as vezes. Usar óleos essenciais. Quando a gente dá um treinamento desse, eu sei que um treinamento desse é um treinamento muito mais intenso, né? Cada pessoa é uma pessoa.
tá? Cada ser humano, a gente precisa lidar de uma forma diferente. Às vezes, o que é uma gota para mim, tem que ser 2 ou 3 para você. E cada um vê as coisas de uma forma diferente. Mas usar óleos essenciais, ou quando você entra para fazer este negócio que é do Terra, ou quando você entra para incluir óleos essenciais naquilo que você faz, primeiro a gente precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é muito maior do que você pegar um protocolo pronto da internet e jogar nas redes sociais para as pessoas simplesmente copiarem e acharem que aquilo vai resolver o problema delas. Tá? A gente precisa começar a entender o que são os óleos essenciais. E eu sempre vou levantar uma bandeira de que usar óleos essenciais precisa ser simples. E é simples. Usar óleos essenciais, você pode usar óleos essenciais na sua casa. Você pode ter, você deve ter óleos essenciais na sua casa. Você deve cuidar da sua família com os óleos essenciais. Mas também você precisa aprender a fazer isso. E você aprender a fazer isso precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E eu sempre falo para as pessoas que você ensinar a sua experiência já é muito bacana. É muito válido. É o pontapé de tudo. Porque quando eu tomo um óleo essencial de limão, e aquele óleo essencial de limão que alguém me ensinou, porque viveu isso, e ele tinha um triglicérides absurdo, e um colesterol absurdo, e começou a tomar, e começou a ajudar, e aquele colesterol e aquele triglicerídeos foi diminuindo, e você passa essa experiência para o outro, e o outro começa a fazer, e tem experiências incríveis, e vive isso, é transformador. É transformador. Mas a gente precisa ter responsabilidade para fazer isso também. Isso era o que eu queria falar, isso eu precisava falar para vocês. Então, muitas vezes eu vejo, sim, protocolos, eu vejo, sim, pessoas ensinando de uma forma que não é bacana. E pessoas que não têm o conhecimento passando aquilo adiante porque foi aquilo que eles aprenderam. Então, vocês que estão aqui, ouçam, aprendam, mas com quem está falando seriamente sobre aquele assunto. Não peguem qualquer receita na internet e achem que aquilo é tudo. Vai pesquisar, vai procurar. Veja que são as pessoas que estão aptas para fazer isso. Porque tem muita galera boa fazendo isso. Mas também tem muita gente ruim fazendo isso. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Tá? Qual é o melhor resultado? Uma a cada dia? Olha, Rosiane, o resultado uma a cada dia não. Na verdade, assim, eu sempre falo para as pessoas que, principalmente quando a gente está falando de emoções e sentimentos, é a sua conexão com os olhos. Então, se você tiver todos, tá? Você pode abrir mesmo. Você pode seguir essa linha de raciocínio que eu falei para você, tá? E você pode inalar. O seu corpo, ele é perfeito. Pode acreditar no que eu estou falando. O seu corpo é perfeito. E eles têm uma conexão perfeita com óleos essenciais. Então, naquele momento que você não souber exatamente, nossa, mas eu estou um pouco perdida, qual óleo essencial que eu vou usar desses 6 que a Thalita me falou? E se você tiver os 6, inala cada um deles antes de você iniciar o processo do dia. Tem aquela frase de afirmação e sinta o cheiro. Sinta o cheiro. E aí o seu corpo vai falar qual é o óleo essencial que você deve inalar, que você deve usar. E você vai ver quão extraordinário vai ser a evolução do processo, tá? Então, não peguem algumas coisas como muita regra, tá? A gente passa, por exemplo, eu passei esse protocolo, mas vocês vão começar a entender que quanto mais vocês sabem de óleos essenciais, mais vocês vão ficando livres para fazerem os seus blends, para usarem da forma como essa conexão. O seu corpo precisa ter essa conexão com os óleos essenciais, tá? Boa noite, sou massoterapeuta, posso usar esses procedimentos do meu cliente uma vez por semana? Vou obter resultados? Sim, pode, deve.
Se você usar, ele precisa saber o que você está fazendo. É importante. Muitas pessoas, gente, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Muitas pessoas, muitos profissionais, tá? Retêm a informação, não gostam de passar aquilo para o paciente, para o cliente que seja, com medo de profissionais lá fora roubarem a ideia dele, enfim. Mas, mesmo que você não queira mostrar qual é a marca ou qual é o óleo que você está usando, porque eu tenho muitos profissionais assim, tá? Eu não estou dizendo que é errado, mas é importante você falar o que aquilo pode causar, porque aquilo vai causar. Por isso que eu estou falando para você. Você pode fazer, deve fazer. O que eu indico é que você não faça só no consultório. Tá? O que eu indico é que se você não vender um óleo essencial ou todos os óleos essenciais, faça um blend e dê para ele fazer o mesmo processo em casa, tá? Porque o resultado vai ser muito mais rápido. E outra, quando ele começar a sentir, quando esses sentimentos começarem a aflorar, é muito importante que ele tenha o óleo essencial para auxiliar em todo esse processo, tá? Então, assim, pode fazer uma vez por semana, mande ele fazer esses processos em casa, tá? Dê blends diferentes para ele, ou trabalhe cada semana com algum tipo de sentimento, com algum tipo de emoção, e você vai ver que essas emoções, elas vão mudando, elas não ficam estáticas ali, tá? Elas mudam, por isso que você também precisa mudar com a evolução aí do seu cliente, porque é rápido. Vamos lá. Adolescente abusada pelo próprio amigo e todos os amigos e amigas viram. Por favor, sofreu e está sofrendo bullying até hoje por isso. Reviver esse sentimento e acompanhamento de um terapeuta não é perigoso? Vamos lá. Olha só, eu vou ler de novo a pergunta da Fabiola, tá bom? Adolescente abusada pelo melhor amigo. E todos os amigos e amigas se viraram contra ela e a favor dele. Sofreu e está sofrendo bullying até hoje por isso. Reviver esse sentimento sem acompanhamento de um aromaterapeuta não é perigoso? Olha só, Fabiola, respondendo a sua pergunta, sempre é importante que a gente busque um auxílio, tá? Um auxílio de um terapeuta, um auxílio de um aromaterapeuta, porque, por exemplo, quem faz esse tipo de protocolo, quem te der este protocolo, por exemplo, eu estou passando esse protocolo para vocês, tá? Geralmente, quando eu passo esse protocolo para vocês usarem, para vocês saberem, se você não é um profissional da área, se você não é um profissional da área ou que já lida com isso, é muito importante sim. É muito importante, sim, porque essa menina que foi abusada, ela vai sim trazer sentimentos e a gente precisa, ajudar, auxiliar, tá? A gente precisa estar entendendo o que está acontecendo até para a gente fazer algumas modificações. Não adianta dar o óleo por dar. Dar o óleo por dar, você não vai estar ajudando, você só vai estar mexendo no caldeirão, né? Ela pode sentir algum alívio, alguma diferença, porque os óleos essenciais, eles são terapêuticos, eles são calmantes, alguns óleos essenciais são calmantes, alguns óleos essenciais, eles são estimulantes. Então, a gente pode, sim, ter uma ajuda sem verdadeiramente mexer em tudo isso? Pode. Mas é muito importante que tenha, sim, uma pessoa que segure esse protocolo até o final e vá ajustando o protocolo, tá? Tem uma quantidade ideal de cada óleo e também um horário especial? Não. O horário que você vai usar, ele depende do momento que você quiser fazer a conexão. Conexão com você, com seus sentimentos e com aquilo que você quer naquele minuto, porque você vai ter que ter 1 minuto, pelo menos, para inalar o óleo essencial, né? Então, por exemplo,
os meus processos funcionam muito melhor à noite, muito melhor à noite. Porque à noite as crianças já dormiram, todo mundo está dormindo, tá um silêncio, eu tô sozinha no meu momento, então para mim sempre funciona melhor à noite esse processo de balanço, de reconexão, tá? Se acontece alguma coisa durante o dia, eu faço o processo durante o dia também, mas são com outros óleos essenciais para me ajudar nesse suporte que eu fiz à noite. Então, assim, isso vai depender muito de você, do seu momento. Se esse seu momento for melhor de manhã, ótimo, tá? Que seja de manhã e aí você vai usando os óleos essenciais. Muitas vezes você pode colocar, se você for trabalhar de carro, pode colocar um difusor no carro e você ficar inalando aquilo e fazendo as frases de afirmação, tá? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu uso difusor na minha casa 24 horas. Tá? Então, tem difusor por todos os ambientes, principalmente a gente tá nesse processo de verão, né? Mas é um verão que está frio e a gente não sabe muito bem, às vezes e começou e teve o início das aulas, então o difusor fica ligado 24 horas. Ou seja, eu estou inalando óleo essencial o tempo todo. Não tem limite para a inalação do óleo essencial. Tá bom? E o Antônio Carlos chegou na live agora. Olha só, acabou. Acabou e você chegou agora, mas vai ficar gravado, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, se vocês não tiverem nem mais uma pergunta, a gente vai encerrar o treinamento por aqui, tá? Esse treinamento vai ficar gravado, vai ficar no canal, então a partir da meia-noite já vai estar disponível no canal do YouTube, tá? Para vocês assistirem lá e reverem quantas vezes vocês quiserem. Eu vou dar alguns recados, tá? Primeiro, a gente vai abrir o nosso curso. Então, se você gosta de me ouvir falar, pessoas que pediram, o nosso curso vai entrar aí nos próximos 2 dias, se eu não me engano. Como eu falei, era para entrar hoje, mas a gente não conseguiu colocar ele para rodar agora. Então, daqui 2 dias, com certeza, a gente vai colocar ele para rodar, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, a gente colocou um calendário, tá? Com todos os nossos treinamentos. Então, a próxima semana, a gente também vai falar sobre óleos essenciais, sobre a parte emocional, tá? Mas a gente vai falar sobre óleos essenciais. Opa, peraí. A gente vai falar sobre óleos essenciais, hormônios e TPM. Como a gente entrou no mês de março, o mês da mulher, então a gente vai sim trazer alguns assuntos referentes a mulheres e óleos essenciais. Então, na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre TPM, hormônios e óleos essenciais, tá? Outra coisa que eu queria falar também, a gente vai entrar com uma série de treinamentos para a gente falar sobre autismo e óleos essenciais. Para quem não sabe, eu comecei a entrar neste mundo dos autistas, a pesquisar muito mais. Eu estou me especializando neste assunto, mais ainda, né? Eu estou fazendo uma formação internacional. Quando eu comecei a iniciar o assunto em autismo e óleos essenciais, eu fui buscar pessoas que verdadeiramente pudessem me ajudar neste processo que eu estava iniciando, tá? E eu me deparei com muitas pessoas. Eu me deparei com mães, eu me deparei com famílias, eu me deparei com cientistas especialistas, eu me deparei com um cientista autista, que ele vai estar, inclusive,
nos nossos treinamentos desse mês, tá? Se eu não me engano, eu só vou confirmar a agenda, mas no último dia do mês, dia 31, a gente tem um treinamento e ele vai falar, tá? Ele trabalha na doTERRA, tá? Ele é um autista e ele é um cientista da doTERRA. Ele é americano, tá? E foi com ele que iniciou a minha jornada. Ele me deu muitas bases científicas e muitos caminhos para eu iniciar na época que eu comecei a lidar com autismo e óleos essenciais. Então, a gente vai trazer, sim, um workshop de vários dias, tá? Então, isso também tem na agenda. Então, se vocês não viram ainda, tá nas redes sociais a agenda. Então, dia 24, 25, 26 e 27 vão ser todos os dias de treinamento sobre óleos essenciais para autistas. E a gente não vai falar só de óleos essenciais, a gente vai falar sobre todo um processo de acolhimento, família, o que é um autismo, luto, óleos essenciais, tá? Vai ser um intensivão mesmo sobre o que é o autismo e óleos essenciais. E aí, dia 31, a gente traz esse nosso convidado especial. E no dia 17, a gente tem uma roda de mães, que vai ser um bate-papo com mães de autistas que já usam óleos essenciais e que tiveram uma experiência com os óleos essenciais e como essas experiências mudaram a vida da família. Então, dia 17 a gente tem essa roda, na próxima semana a gente tem um super aulão de 4 dias direto falando sobre o assunto e na outra semana, que é dia 30, para encerrar o mês, a gente traz o nosso convidado especial para falar sobre autismo, óleos essenciais e o que é ser um cientista tendo autismo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam curtindo tudo que a gente está fazendo, porque verdadeiramente a gente faz isso com muita emoção, com muita paixão. Não sei se vocês viram ou quem estava aqui, no começo as crianças começaram a dar uma chorada, né? E tudo isso vale a pena. E tudo isso faz sentido quando a gente faz com amor, quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe que o nosso propósito está muito além de simplesmente um PIN, ou muito além de ganhar dinheiro. A gente sabe que esse propósito é sobre transformar. E quando a gente linka isso com transformar, faz todo sentido, tá? Então, eu fico por aqui hoje. Eu agradeço imensamente todos vocês que estiveram aqui presentes comigo. Um beijo enorme e até a próxima terça-feira que a gente vai falar sobre TPM, hormônios e óleos essenciais. Um beijo, pessoal!